Olá! Nesse vídeo nós vamos falar de um dos métodos ágeis muito utilizados ultimamente, o Scrum. O Scrum é uma metodologia que é recomendada em contextos de projeto onde os requisitos mudam rapidamente, ou seja, é uma necessidade de um processo de desenvolvimento que seja altamente tolerante a mudanças. O Scrum ele vai envolver pequenas equipes para produzir pequenas partes de um projeto, geralmente de um intervalo em 30 dias. Posteriormente, iremos compreender melhor este tempo dentro da metodologia Scrum. Mas eu posso ter então várias equipes trabalhando ali paralelamente, e cada uma em uma das partes que irá compor a solução final. Assim, como ele é um método incremental, cada incremento ele vai servir para diminuir os riscos e mostrar aos clientes o passo a passo do desenvolvimento. A metodologia Scrum ela vai estabelecer um conjunto de valores, regras e práticas de gestão, que são baseadas em pilares. Os pilares do Scrum vão ser a transparência, a inspeção e a adaptação. Em termos de transparência, significa que os processos eles têm que ser transparentes, tanto os processos quanto os requisitos de entrega e o status do processo de desenvolvimento. E ser transparente a todos os responsáveis, inclusive os clientes. Então, o cliente vai saber quando o seu processo de desenvolvimento está atrasado ou quando algum requisito não vai ser possível ser entregue naquela versão. Um outro pilar é a inspeção, que significa o quê? Que devemos inspecionar, verificar constantemente, ou seja, com frequência, tudo que está sendo feito, mas não de forma que seja demorada, tem que ser uma coisa rápida, que pode ser compreendida ali de forma rápida, sem prejudicar o processo ali de desenvolvimento do software. E o outro pilar é a adaptação. O Scrum ele tem que ser a adaptação às mudanças, tanto do processo quanto do produto. Ou seja, temos que identificar perceber quando o cliente está em dúvida sobre realmente aquilo que ele deseja, bem como também se houver uma necessidade de mudança, que isso seja feita de uma forma rápida. E o Scrum, então, ele vai ter um conjunto de valores, que é a coragem, o foco, o comprometimento, o respeito e a abertura, que estão, então, seguem esses pilares que nós vimos agora há pouco. A coragem, o time de Scrum ele precisa ter coragem para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis. Então, precisa aceitar os desafios que o processo de desenvolvimento impõe. E coragem em aceitar e assumir os riscos e os seus erros também. E a equipe deve ter foco no trabalho. Naquele momento, naquele período, eles têm que desenvolver um conjunto de funcionalidades. Posteriormente, nós iremos aprender o que é essa palavra sprint. Mas naquele período, eles têm que ter um foco na implementação aquelas funcionalidades que foram solicitadas, que foram definidas. E nos objetivos daquele momento. E não pode se desviar-se deste foco. A equipe também precisa ter comprometimento em alcançar os objetivos que foram definidos para aquele período. Mas para isso também é necessário respeitar os outros. Eu conheço a capacidade do outro e eu sou também independente para realizar ações. Claro que articulado com a equipe. E o time, a equipe, ela deve ser aberta, de tal forma que tanto a equipe quanto os clientes, eles concordem em estarem ali abertos em termos de mostrar o trabalho que está sendo realizado, ou as suas dúvidas que estão tendo, ou pode ser até mesmo os conflitos que estão ocorrendo entre os membros da equipe.
E para o quê? Né? Assumindo essa abertura para frente aos desafios e à execução dos trabalhos relacionados ao processo de desenvolvimento. Possivelmente você deve estar pensando, poxa, professor, nos outros modelos ficavam claro, né? Ficavam claros como é a sequência das atividades. Como é que é no Scrum? Né? Então, mas como são organizadas as sequências de atividades que devem ser realizadas? O Scrum ele segue o seguinte modelo, né? Em que eu parto ali do Product Backlog, né? E termino ali com um incremento. O incremento final é a versão final do nosso produto. Né? Então, cada incremento nós iremos chamar de versão do software. Né? Uma versão do software é um incremento do nosso software. E a última versão é o produto final. Okay? Bom, e entre o que o usuário deseja, o que o cliente deseja, até o produto, vão ser realizadas uma sequência repetitiva de ações. Logo, o Scrum é uma abordagem iterativa. Né? Bom, descrevendo melhor o Scrum, o que irá acontecer? Né? Então, a equipe de desenvolvimento, os desenvolvedores, eles precisam conhecer as funcionalidades do produto. Eles irão se encontrar, né, com o owner product, ou o detentor do produto, para levantar essas necessidades. Né? Frente a esse conjunto de necessidades identificadas, eles irão, então, planejar o que eles vão realizar em um pequeno período de tempo, em um curto período de tempo, né? E quais serão as versões que irão ser criadas. A cada período de tempo vai ser lançada uma nova versão. Então é necessário definir o que vai ser, né, escolhido de funcionalidades a implementar para cada uma das versões. Então aí nós começamos a planejar as diferentes iterações, que nós chamamos de sprints. Ok? Então, em determinado sprint, eu vou ter que escolher o que eu vou ter que fazer, implementar de funcionalidade, né? E vou, em seguida, né, todos os dias trabalhando no desenvolvimento daquelas funcionalidades. Só que a equipe ela precisa se comunicar. Como é que o Scrum faz isso? Né? Já usualmente ele tem uma técnica chamada de Daily Scrum. É uma pequena reunião de até 15 minutos que acontece no início das atividades todos os dias. Então, no início, né, de começar o trabalho, tem uma reunião entre a equipe. Por isso que a equipe tem que ser pequena, né? Cada um tem que falar rapidamente o que irá fazer, né? Daqui a pouco nós iremos aprender um pouquinho mais sobre esse Daily Scrum. Né? Bom, e ao final desse tempo, né, de que é a sprint que nós chamamos, né, eu então terei uma revisão do que foi criado, né, da qual nós chamamos de sprint review. Essa revisão ela vai ser feita com o cliente e ele tem o propósito de opinar sobre o que foi desenvolvido. Se está de acordo com o que ele deseja ou se precisa de modificações e validar. À medida que ele valida e ele aceita aquele produto, então vira uma versão do nosso software. Bom, ao final desse tempo de execução, né, de que partiu-se do planejamento do que ia acontecer naquele período até a produção e a mostrar o produto desenvolvido neste período para o cliente, né? Após mostrar o produto ao cliente, essa versão ao cliente, é feita uma sprint retrospective. É uma retrospectiva desse período. O que pode ser aprendido pela equipe para continuar, né, o processo de desenvolvimento a ser melhor? Bom, então aqui vocês viram diversas palavras novas, né? E são palavras usualmente usadas, né? São usadas pela equipe que se utiliza do Scrum. Então vamos relembrar e vamos detalhar cada uma dessas palavras. Bom, a primeira e muito importante é a sprint. Uma sprint é um período em que a equipe tem para executar o que foi combinado naquela interação. Foi combinado para aquele incremento, para aquela versão. Usualmente, uma sprint
né, no Scrum, ela vai durar de 1 a 4 semanas. E aí vai depender um pouco do projeto, né? Geralmente fica na média de 2 a 3 semanas, mas dependendo do projeto pode chegar até 4 semanas cada sprint. Bom, e nós temos, né, já que nós estamos definindo, precisamos da colaboração entre pessoas, nós temos alguns papéis, né? Então eu tenho o proprietário do produto, né, que é aquele que é o nosso cliente, né, o cliente que a gente chama de Product Owner. Ele é o responsável pela verba do desenvolvimento, ou seja, pelo dinheiro, né, ele que vai estar pagando a equipe de desenvolvimento, né? Ele vai definir os requisitos gerais e determinar o retorno que o produto deve dar. Então veja, os requisitos gerais, não precisa ser detalhadamente, mas a gente vai elaborar os requisitos que são necessários e depois iremos trabalhar melhor cada um desses requisitos, né? Uma compreensão delas para programá-las, né? Codificá-las. Então, o Product Owner é o nosso cliente, ele é o responsável então em definir os requisitos. Nós temos a equipe de projeto, né, que aí vai envolver os programadores, analistas, testadores, né, que deve ser auto-organizada e autogerenciável. Então, isso é um ponto muito importante, né? A equipe se auto-organiza, então ela não depende de uma outra pessoa que é fora da equipe de desenvolvimento, né, para organizá-la, né, e nem para gerenciá-la. Então, a equipe entra em acordo o que cada um vai fazer, né? O que planeja se fazer ali naquele momento do desenvolvimento, naquele período, naquele dia, por exemplo, do desenvolvimento. E um outro papel muito importante é o Scrum Master, que faz parte da equipe de desenvolvimento. Mas ele é um líder, né? Ele geralmente é a pessoa ali mais experiente, mas ela vai estar trabalhando junto com todos os membros da equipe, mas não como um gerente, como uma postura de gerir. Ele está ali para garantir que as regras do Scrum sejam aplicadas, mas também trabalhar nas atividades necessárias ali para a entrega do incremento. Bom, então nós vimos ali alguns papéis e vamos voltar à figurinha e explicar cada um então dos itens. O Product Owner, que nós comentamos, né? Ela é uma lista então das funcionalidades, né, dos requisitos que uma aplicação tem que fazer, que vai ter que ter, né? O nosso software vai ter que ter. E ela é construída como o nosso Product Owner, né? Bom, em seguida, após o levantamento desses requisitos gerais, né? Porque nós queremos ser rápidos, né? Então, nós temos uma compreensão geral dos requisitos, né? Nós fazemos os planejamentos das sprints. Lembra o que é sprint? Isso é um intervalo de tempo, né, que vai ser necessário para desenvolver um determinado incremento, uma determinada versão, né? Então, vamos planejar as versões que vão ter, então, um sprint planning, né, em que então uma reunião do planejamento da sprint. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar quais são as funcionalidades que vão ser programadas, né, durante aquele ciclo, aquela sprint, né? E vamos construir o Sprint Backlog, que é o conjunto de funcionalidades que aquele ciclo, aquela sprint vai ter. Bom, em relação ao Sprint Planning, né, o que é importante ter como resultado da reunião? A equipe deve responder as seguintes perguntas, né? O que será entregue ao final da sprint? Uma versão do software com quais funcionalidades? Né? E como que a equipe vai se articular para fazer a entrega? Né? Então já vai começando a planejar uma solução ali para a inclusão daquelas funcionalidades. Bom, então a equipe ela irá, né, após, né, a elaboração do Sprint Backlog, em que ali a gente escolheu quais são as funcionalidades que vão ser programadas, né, que vão ser codificadas e incluídas no produto, né? Eles vão trabalhar diariamente, né, usualmente, né, toda semana, a média de 40 horas de trabalho de cada um membro da equipe, mais ou menos, né? Aí vai depender um pouquinho do projeto, né? E todos os dias, os membros da equipe, eles vão se encontrar. E no início da manhã, né, no início dos trabalhos, eles vão fazer reuniões, uma reunião curta,
de mais ou menos 15 minutos, né, em que é chamada de stand-up meeting, porque geralmente essa reunião sugere que essa reunião seja feita em pé, né, até mesmo para não se delongar no assunto. Então, é feita em pé e que cada um dos membros desenvolvedores eles têm que responder a seguinte pergunta: o que eu fiz ontem? E o que eu vou fazer hoje? E, frente ao que eu vou fazer hoje, existe algum obstáculo para realizar essas atividades? Né? Então, cada um responde essas 3 perguntas, né? E então a equipe sabe o que o outro está fazendo, né? E sabe, né, até mesmo se for precisar de um apoio para resolver um obstáculo, né, quem pode apoiar uma outra pessoa. Né? Frente a isso, a realização dessa reunião diária, né, feita todos os dias. Quando chegar na entrega do incremento, na data próxima à entrega do incremento, né, e o que foi produzido pela equipe é mostrada para o Product Owner. Né? E o Product Owner ele vai então verificar essas funcionalidades desenvolvidas, tentando encontrar falhas, né, e sugerindo modificações caso ele deseje, né, que serão consideradas no próximo ciclo de desenvolvimento. E também o Product Owner ele vai validar ou não o material entregue. Então, ele pode dizer, olha, é legal, gostei, é uma versão do software. Ou, não gostei, eu acho que ainda não está bom, precisa de muitas mudanças, então não será uma nova versão do software. E então se inicia novamente mais um ciclo ali do Scrum, mais uma sprint. Okay? Mas ao final dessa sprint review, existe mais uma atividade, que é a sprint retrospective, que é a retrospectiva dessa interação, né, em que a equipe vai discutir, né, aprendizados para a melhoria do processo, então o aprimoramento desse processo de desenvolvimento. E então nós temos a cada sprint, né, caso o cliente valide, uma versão do software, que é o nosso incremento do produto. Então, voltando, produto backlog ele descreve, né, um artefato que descreve as funcionalidades esperadas e em ordem de prioridade. Ele é mutável, ele poderá mudar ao longo do processo de desenvolvimento, porque novas funcionalidades podem ser incrementadas, funcionalidades que já são descritas podem sofrer mudanças ou até mesmo excluídas, né? E ela é definida junto com o cliente, o nosso Product Owner. E um outro artefato que é importante ter é o Sprint Backlog, que ele é gerado na reunião de planejamento, que é a Sprint Planning, né? Contendo partes das funcionalidades, né? Então, parte ali daquele conjunto de funcionalidades que estava no Product Backlog vai vir para a Sprint Backlog, né? E elas então vão ser produzidas nesse ciclo que se está iniciando. Bom, espero que vocês tenham compreendido uma visão geral da metodologia Scrum, né? E agora realizaremos algumas atividades para assimilação do conteúdo.